Cultura Geral. Apoio. UniBH Vestibular 2020, prova 30 de novembro. Inscreva-se unibh.br/vestibular. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais, mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Muito bem, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje a gente vai discutir um assunto muito importante também, que é, aliás, todos os assuntos que a gente tenta tratar aqui no Cultura Geral têm a sua importância, né, têm a sua relevância. Eu conversei com o meu grande amigo Fábio Belo, a Thalita já esteve no programa em outra oportunidade, e teve um tema que me chamou muita atenção durante a semana, que foi o suicídio das pessoas negras, que aumentou muito, aumentou consideravelmente. A gente precisa tratar desse assunto, do sofrimento que está atrelado a esse tipo de cometimento, né? De ato. E para isso eu convidei a Thalita mais uma vez para a gente poder discutir esse assunto, porque eu acho que nada melhor do que colocar a psicologia, a psicanálise e a questão do lugar de fala também no seu lugar devido, e a gente tratar desse assunto. A sociedade precisa mexer nessa ferida, a gente que está no meio da mídia, a gente que tem parceiros como o UniBH e como a Caixa dos Advogados, o Instituto dos Advogados do Brasil também, a OAB de Nova Lima, a gente tentar trazer essa realidade fática para o seio da sociedade, debater e discutir esse assunto sempre. Não tem nem muito o que alongar nesse sentido, né? Thalita, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber mais uma vez. Um assunto denso, mas que a gente precisa tratar, né? Como é que você vê essa situação hoje, no Atlas da Violência, fala dos homicídios e que a maioria das pessoas que são acometidas pelo homicídio ou pelas mortes violentas são negras ou pardas, e hoje a gente tem outros dados do Ministério da Saúde que as pessoas que mais suicidam entre 10 e 29 anos de idade são as pessoas negras. Como é que a gente entende isso e como é que isso toca quando você se vê também, nós nos vemos, né, nesse lugar de fala negro e tudo, e a gente percebe isso e como é que isso mexe com a gente, que tipo de sofrimento isso causa? Então, primeiro eu agradeço, né, o convite de estar aqui novamente. Acho muito importante trazermos esse debate, né, nos meios de comunicação. E a questão do aumento do suicídio na população negra, e a população negra é compreendida por pessoas pretas e pardas, né, tem sido explicitado com estudos, como você bem disse. O Ministério da Saúde tem pesquisas que explicitam esses dados. Existe a Política Nacional de Promoção da Saúde Integral da População Negra. Isso. E existe também uma cartilha que é de óbitos cometidos uma cartilha que fala sobre suicídios, né? Especialmente com a temática racial sobre as pessoas negras. Não dá para a gente pensar o índice o aumento do número de suicídios entre os jovens negros, especialmente entre os homens negros, os meninos negros, adolescentes negros, sem a gente entender o racismo como estrutural da nossa sociedade, né? Então, pensa bem, a idade de 10 a 19, 29 anos, né, é o período que a gente está formando a nossa identidade, enquanto seres no mundo, né, o processo da adolescência. E o racismo, né, que é um sistema de poder, né, que organiza a sociedade e que é amparado nessa ideia de que a população negra e tudo que é referente a negros e negritude é tido como inferior, ele acaba estruturando também a nossa subjetividade, o que a gente pensa da vida, como a gente olha para as coisas, o que a gente acha bonito, feio, o que a gente acha profissional ou não profissional, que tem futuro, não tem futuro, né? Então, os jovens negros, eles estão nesse processo de construção da própria identidade
e se dão conta, né? Eles já se dão conta desde antes, na verdade, mas as oportunidades e o que é dito e o que é construído para eles é só colocado como algo negativo, né? Então, por exemplo, atrelar, né? É muito comum haver o estereótipo de que um jovem negro é lido, né, como um criminoso, né? Na verdade, as palavras que são usadas são delinquentes, menor infrator, né? É muito comum atrelar isso. Então, quais são as perspectivas de um jovem negro que cresce numa sociedade racista, que não vê futuro nele, né? Que não vê boas expectativas, que quando vê um jovem negro, especialmente um homem jovem negro, né? Atravessa a rua com medo, ou não dá o devido investimento, né, em saúde, em educação, né? Quais são as perspectivas, né? O que essa pessoa, esse jovem vê de futuro? Então, a gente precisa entender que o racismo, ele atua, o índice de suicídio entre jovens é maior justamente porque são pessoas que têm sido tratadas pela sociedade como um todo como seres desimportantes, que valem menos, sabe? Têm menos perspectivas e que são maltratadas na nossa sociedade, né? Ô, Thalita, tem um recorte que eu queria fazer com você, que eu estive eu tenho 2 lugares que eu fui. Eu fui num terreiro de Umbanda e uma coisa que me chamou a atenção foi que na parte de atendimento só tinha pessoas brancas. E na parte de assistência, que é chamada de assistência, só tinha pessoas, a grande maioria eram pessoas negras, não que só tinha, mas a grande maioria eram as pessoas negras. Posteriormente a isso, eu fui ao Congado. Meu pai foi capitão regente do Congado, né? E eu estive no Congado e tudo, e as guardas de Congado são compostas, né, dentro da sua simplicidade toda, por pessoas negras, na sua grande maioria. Não que só tenha também pessoas negras, mas na sua grande maioria. Que é um trabalho muito bonito de raízes. Mas eu não vejo a população negra consumindo esse tipo de cultura. Está existindo uma sobreposição de cultura ao longo do tempo, em que as pessoas elas estão embranquecendo o pensamento, ou o pensamento está colonizado? Com certeza, né? Assim, a gente faz uma discussão, por exemplo, dos estudos decoloniais, né? Assim, de repensar de onde as origens do pensamento, que é muito atrelado ao norte global, né? A Europa, Estados Unidos, então, e que tem um sujeito padrão por trás deles, né? Então, eu que sou da psicologia, né, e estou fazendo doutorado em psicanálise, posso dizer que dentro das teorias psi, há uma grande dificuldade de trazer as especificidades dos sujeitos, né? Traz-se um sujeito único, universal, que geralmente é um homem branco, heterossexual, né? Então, sim, há uma colonização do pensamento, sem dúvida nenhuma. E o racismo faz isso com a gente também, né? Há uma racialização do nosso pensamento, né? Então, a gente aprende desde sempre, desde que a gente nasceu, de que as coisas que são tidas como bonitas, legais, tendem a ser as embranquecidas, né? E aí a gente tem um fenômeno aqui no Brasil, que tem uma conformação racial muito diferente de outros países, né? De que a cultura brasileira, ela gosta das coisas de negros e negras, mas ela não gosta das pessoas negras, né? Então, assim, geralmente atrela-se, né, quando vai falar do Brasil, fala-se da miscigenação, que somos um povo muito misturado, né, assim. Então, esse é um discurso até romantizado, né, sobre o processo de miscigenação, que, na verdade, foi um processo muito violento, né, de escravização de negros, de genocídio da população indígena, que está em curso, inclusive, né? Bom, então, acontece que a nossa cultura, ela admite que a negritude, ela faz parte, ela constrói a nossa cultura, mas tende a colocar a negritude apenas no âmbito da cultura, né? Então, esquece, por exemplo, que as pessoas negras africanas escravizadas vieram para o Brasil e trouxeram muitas tecnologias,
sabe? Inclusive, por exemplo, no sentido de construção de ferramentas, de plantio, de cuidado mineração. com mineração. Mineração e agricultura foram técnicas ensinadas pelas negros, pessoas escravizadas. Isso, pelos negros africanos escravizados. Então, a gente tem essa tendência na nossa cultura brasileira de relegar apenas ao campo da cultura a negritude. E aí, como a cultura brasileira gosta da negritude, mas não gosta das pessoas negras, tem acontecido esse fenômeno, né, que tem sido, inclusive, discutido em alguns âmbitos, sobre o quanto que as pessoas brancas têm cada vez mais frequentado as religiões de matriz africana, e as pessoas negras não. As pessoas negras, de um modo geral, grande parte da população negra é adepta de religiões neopentecostais, né, que são religiões, inclusive, mais conservadoras nos costumes, na forma de pensar, né? E então, olha só, é imposto, né, ou não é permitido que grande parte da população que é negra acesse religiões de matrizes africanas, mas as pessoas brancas conseguem acessar sem sentir o preconceito em cima delas como uma pessoa negra sentiria. Outro exemplo que isso acontece: quando uma pessoa branca faz uma trança no cabelo ou usa dread, né? Geralmente vê-se isso como uma coisa bonita, exótica, diferente. Mas se é uma pessoa negra, ela não tem tanta aceitabilidade, sabe? Então, sim, isso tem acontecido, tem sido muito discutido em alguns meios, né, assim, sobre como que as religiões de matrizes africanas têm tido cada vez mais pessoas brancas frequentando, e as pessoas negras estão em outras religiões que não dizem da história do nosso povo, assim. E esse recorte que você traz também, né? Então, as pessoas negras trabalhando nas religiões, né, de matrizes africanas, mas o público sendo branco. Não, é o contrário. Eu fui lá, as pessoas brancas trabalhando e as pessoas negras assistindo. Onde? Lá nas religiões de matriz africana? Isso. Eu nesse tinha lugar entendido, especificamente. Entendi, eu tinha entendido outra coisa, assim. Mas também ouço sobre o inverso, que seria as pessoas negras trabalhando e as pessoas brancas como público. Sim, existem as duas situações. Né? E não é um problema as pessoas não negras irem nas religiões de matrizes africanas, mas eu acho que a questão que você traz, que eu fico pensando, é a importância da gente entender como corpos brancos e corpos negros têm uma aceitabilidade diferente em determinados espaços. Então, as pessoas me olham de uma forma estranha, assustam com o meu corpo negro em determinados espaços de poder. Então, na universidade, quando eu vou fazer alguma palestra em algum espaço muito embranquecido, como o espaço do judiciário, né? Mas as pessoas negras não se assustam não se assustariam se vissem o meu corpo negro trabalhando enquanto faxineira no judiciário, por exemplo, né? Então, eu acho que o que você traz é essa discussão, Sim, né? Como pessoas negras e brancas, elas não têm os mesmos acessos, e se elas têm o mesmo acesso, elas estão no mesmo espaço, elas não são tratadas da mesma forma. E isso tem tudo a ver com a questão do suicídio também, né? Porque é um grande sofrimento para a pessoa negra, especialmente para o jovem negro que está em processo de construção da identidade, da subjetividade, de pensar o que quer ser no mundo, quando ele vê que ele não é tratado da mesma forma que uma outra pessoa não negra, que uma pessoa branca. Isso traz muito sofrimento. E como as nossas instituições, elas reproduzem o racismo, então existe um racismo institucional, né, que é pelas práticas das instituições, não é simplesmente... E aí as pessoas que trabalham nas instituições reproduzem comportamentos racistas, né? Então, eu vou em algum ambiente, por exemplo, se eu for acessar a saúde pública, né, o SUS, há diversas situações em que há um racismo institucional, né, de um tratamento diferenciado para pessoas negras, de uma discriminação. E nem sempre é uma coisa explícita, às vezes é um olhar que você lança para a pessoa, ou você deixa de atendê-la, ou você não escuta ela, ou você não dá prioridade, sabe? São essas sutilezas do racismo que trazem muito sofrimento para a nossa saúde mental e para a nossa saúde física também, né? Então, e eu acho importante falar um pouco também sobre o racismo estrutural, sabe, Ederson? Eu recentemente fiz um curso com o professor Silvio de Almeida, que é o autor do livro Racismo Estrutural, né, que faz parte da coleção Feminismos Plurais, que é organizado pela Djamila Ribeiro. Ele esteve aqui em Belo Horizonte no dia 12 de outubro fazendo esse curso. E aí ele explicita que o racismo estrutural,
A ideia é essa, é estrutural, estrutura a sociedade, a economia, o nosso pensamento, os nossos afetos, sabe? Então, todo mundo constitui-se enquanto sujeitos a partir dessa noção de que, a partir dessa desigualdade do racismo, né? Que acaba atrelando tudo que é de negros e de negritude como sendo menos ou inferior, né? Então, nós no Brasil temos uma prática de entender que o racismo é apenas o racismo individual, que é aquele que uma pessoa faz contra outra, um racismo interpessoal, né? Chamar alguém de macaco, falar que o cabelo de uma pessoa é dura, e a gente sabe que cabelo não é duro, não é ruim, cabelo é crespo, liso, encaracolado, né? Então, a gente precisa entender que o racismo ele é estrutural, que todos nós nos tornamos sujeitos a partir dessa lógica do racismo e que, para não ser racista, a gente precisa fazer um processo de aprendizagem sobre como o racismo opera e de desconstrução, sabe? Então, quando a gente fala de racismo, muitas pessoas se sentem ofendidas, né? Não é para ofender, é para explicitar que é uma coisa tão invisível, porque é tão arraigada, faz tão parte do que a gente é, que a gente nem percebe que a gente pratica ações, sente coisas, tem determinados comportamentos que são racializados, que são racistas, né? Ô, Thalita, eu vi algumas coisas da Lili Schwartz. É Lilia, né? É porque está lá Lili, eu acompanhando. E tem um recorte dela que é interessante, que é o darwinismo social, né? Em que tem uma foto de uma estudante negra, linda, maravilhosa, e a mão negra aponta para a mão, uma mão apontando para a outra, a mão que aponta para a outra era uma mão negra que aponta para a mão branca que estava com o diploma. Como é que a gente pode entender isso? Olha, pensando que o racismo é estrutural, que ele faz com que os sujeitos negros tenham menos acesso, né, a espaços de poder e a direitos, né? Um campo que isso acontece muito é o campo da educação, né, Ederson? Então, até poucos anos atrás, a gente tinha um contingente de pessoas acessando o ensino superior majoritariamente branco, né? Ou seja, apesar da população brasileira ser mais de 50% composta por negros, ou seja, pretos e pardos, essa tendência que deveria acontecer em outros espaços não acontece no campo da educação, né? Então, isso diz toda uma história, né, de coisas que vão acontecendo. Então, a população negra, ela geralmente é a mais pobre, que tem menos acesso à educação básica, que tem menos acesso à saúde, que acessa o Sistema Único de Assistência Social, né, os CRAS, os CREAS, os serviços de assistência social. E, portanto, aí essa população ela tem menos condições de fazer uma boa educação formal, né, e de entrar no ensino superior. E, portanto, de se qualificar para o mercado de trabalho, né? Então, isso é toda uma história, né? Assim, a história de uma vida, inclusive, é a história do Brasil, de como que ter menos acesso, desde que a gente nasce, a direitos, faz com que a gente tenha mais dificuldade ao longo da nossa vida de acessar determinados espaços, né? Por exemplo, mercado de trabalho. O que a Lili fala nesse recorte é que a mão que aponta é negra e a mão que está com o diploma é branca. Então, você entra negro e sai branco, né? E eu acho que tem tudo a ver com isso que você acabou de falar, porque as pessoas, e a gente traz todos os elementos, né? Por exemplo, o Congado, de novo, você vai trazendo todas as manifestações culturais onde as pessoas estão afastando das suas próprias raízes e tal. Essa figura de linguagem subliminar, ela ainda continua ainda permeando as relações sociais ainda na nossa sociedade? Com certeza. Inclusive, quando você me falou, você deu essa leitura sobre essa imagem, né? De uma mão apontada. Eu vou tentar colocar essa imagem lá na televisão, vou ver se eu consigo.
de uma mão negra apontando para uma mão branca que segura o diploma, eu me lembro também de outras coisas, né, que têm sido postadas na internet, que tem sido um espaço muito importante de racialização das experiências, de, por exemplo, explicitar aqui, se a gente pode acordar mais tarde para ter o conforto de casa, de comer, de ter os serviços acontecendo, é porque uma galera acordou antes e fez isso acontecer. E quem que é essa galera? É uma galera preta, né? Então, na sua grande maioria. A cidade, ela começa a acontecer, os serviços começam a funcionar muito cedo. E grande maioria dessas pessoas que fazem a cidade começar a acontecer mais cedo, que trabalham no serviço de transporte público, padaria, supermercados, dentre outros serviços, né, que são básicos, restaurantes, mesmo a coleta, limpeza urbana, olhem qual que é a cor dessas pessoas. São as pessoas negras. Então, nós, pessoas negras, sustentamos a base, somos a base da estrutura econômica do Brasil, mas não necessariamente. Então, a gente está mantendo uma estrutura que a serviço de pessoas brancas, né? Então, eu pensei nessa metáfora quando você falou da mão, de que a gente trabalha, por exemplo, para manter aqui a UniBH, né, que é o lugar onde nós estamos, que é uma universidade particular, funcionando, e se a gente olhar, grande parte da população, das pessoas que trabalham no UniBH, nos serviços básicos, né, de manutenção, são negras, mas quando a gente vai ver o mercado de trabalho, as pessoas, né, os profissionais que estão nos espaços de poder, isso não se mantém, né? Grande parte dos repórteres, jornalistas que estão na televisão não são negros, né? Então eu pensei nisso também, isso se reproduz. Como é que a gente pode perceber, indo aí para a parte final do programa, como é que a gente pode perceber e qual diretriz ou qual norte que a gente pode dar para esses alunos que são negros, que estão hoje nas universidades, né, tentando ocupar um espaço, um lugar de fala mais pujante, né? Como é que a gente pode orientar essas pessoas e como é que a gente pode trazer essas pessoas para esse tipo de pertencimento, da sua própria cultura, né? Não negando as outras coisas. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? Mas começar a refletir nessa forma de colonização do pensamento que gostar das coisas que são impostas como uma sobreposição da sua própria cultura. Como desmistificar isso, desacortinar isso que a nossa cultura, a cultura brasileira, composta por africanos também, que é a nossa cor predominante, elas são culturas bonitas e que podem ser trabalhadas da mesma forma. Eu entendo que é um processo de fortalecimento das nossas identidades políticas, né? Da nossa identidade enquanto pessoa negra, né? Tornar-se negro, e isso diz, né, assim, de entender que somos uma população com muitas que mantém o Brasil funcionando, que somos discriminados, e que não é uma coisa apenas pessoal, né? É uma coisa histórica, coletiva. Fortalecer nossa trajetória, conseguir olharmos para o nosso próprio corpo, para os nossos traços de uma forma positiva, para a ancestralidade, para as manifestações da cultura afrodiaspórica, afrodescendente, é um processo de construção, né? E existem muitas formas da gente fazer isso. Então, eu aconselho, né, as jovens e os jovens a buscarem espaços coletivos, movimentos sociais, para se integrarem com outras negras e negros, para se sentirem mais fortalecidos, porque também estar num espaço, nesses espaços que já são embranquecidos, é muito sofrido. E estar sozinho também traz sofrimento. Conseguir sofrer situações de discriminação e racismo já traz muito sofrimento. Ter que combatê-las sozinhos também é sofrido,
né? Então se juntem, procurem outros iguais a vocês, iguais a nós, né? BH tem uma efervescência de uma diversidade de grupos, né? Assim, do movimento negro. Acho que, já que estamos aqui numa entrevista, né, usando a mídia tem sido um espaço muito importante de fortalecimento das identidades negras. Procurar influencers, youtubers, pesquisadoras e pesquisadores que falam sobre a temática, sabe? Enfim, eu acho que a questão é não ficar sozinho, é buscar uns aos outros, porque a solidão traz muito sofrimento. E o racismo, ele não é uma prática, nunca é uma prática apenas individual, e enquanto psicóloga eu preciso falar disso, né? Assim, o quanto que individualizar o sofrimento causado pelo racismo é trazer mais sofrimento para essa pessoa. Porque muitas vezes a gente percebe que o que a gente tem vivenciado ao longo da nossa vida tem a ver com o fato da gente sofrer racismo sucessivamente. Né? Então, e a gente não sofre racismo porque a gente é mais incompetente ou porque a gente é menos bonito ou menos inteligente, que são coisas que tentam colocar sobre a gente, né? A gente sofre racismo porque a nossa cultura acaba discriminando a população negra. Então, nunca é uma questão apenas individual, nós precisamos ter cuidado para não revitimizar as pessoas que são vítimas de racismo, sabe? É um problema que ele é coletivo e ele afeta a nossa individualidade. E estar junto com outras e outros ajuda muito, sabe? Para a gente conseguir lidar melhor com isso. Fazer psicoterapia também, né? Análise, sabe? Procurar esses processos são muito fundamentais. Os meninos que estão fazendo universidade hoje, que está buscando um outro caminho, ou buscando um caminho novo, tem que ter cuidado com esse darwinismo social? Ou seja, você entra negro e sai branco? Sim, porque a universidade ela acaba sendo um espaço de embranquecimento também, né? Porque a universidade ela surge, né, desse contexto também, né? Então, a gente precisa racializar as referências que a gente usa, né? Buscar outras autoras e autores, independente da área do conhecimento que você está, né? Tentar trazer a dinâmica do racismo. Isso dá para ser feito na área das ciências exatas, ciências biológicas, ciências humanas, sabe? Assim, entender como, por exemplo, o processo de construção do conhecimento no qual você está se graduando foi feito invisibilizando sujeitos negros, que isso acontece, né? Então, sim, prestar atenção, cobrar das professoras e dos professores, cobrar da coordenação pedagógica e da universidade como instituição, que haja, por exemplo, mais professoras e professores negros também no quadro docente. Porque eu me formei na UFMG e até hoje não tem nenhum professor negro, nenhuma professora ou professor negro que compõe o quadro de professores da psicologia da UFMG. Isso é um absurdo. Isso deveria chocar as pessoas, só que a gente não se choca porque está acostumado com a dinâmica do racismo. Então, sim, tem que tomar cuidado e reivindicar mudanças, sabe? Provocar, porque o racismo ele está posto e mudar isso é difícil, né? Então, não vai ser assim de uma hora para outra, né? Então, por isso que tem uma que construção, provocar. Né? Sim. Bom, gente, chegamos ao final do Cultura Geral. Esse bate-papo super bacana aqui. Não dá nem vontade de acabar o programa, mas a gente precisa acabar nesse espaço de diversidade que está se transformando no UniBH, até pela entrevista que eu fiz aqui também com a Cicarine. Eu acho que a gente, criando um ambiente novo, um ambiente acadêmico, um ambiente em que as pessoas se sintam mais à vontade, é o caminho da diversidade, é o caminho do ensino. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio. UniBH Vestibular 2020, prova 30 de novembro. Inscreva-se unibh.br/vestibular.
Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais, mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.